Olá, eu sou a Carol Brasileiro e na aula do TT de hoje vou explicar a você quais são as facilidades e desafios do atendimento de amamentação online. Eu sei que você não estava preparada para isso, né? Quando a gente veio tudo para online, mas a gente tem estratégias específicas que a gente pode utilizar no online, né? E como é que isso facilitou a nossa vida em alguns pontos e dificultou em outros, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Se você quer saber como melhorar os seus atendimentos de amamentação online, né? Como é que isso é possível, atender a amamentação online, será que realmente dá certo? Fica aqui comigo que eu vou te falar tudo a esse respeito, tá bom? Bom, quero começar dizendo, gente, que o online é o novo normal, né? Ele veio para romper com as barreiras, né, do atendimento, tanto em consultoria de amamentação quanto em fonoaudiologia. E aí a gente teve, né, o mundo que teve que se adaptar a esse formato online, né? Todo mundo ficou longe, a gente teve distanciamento, mas as famílias continuaram tendo necessidades, né? Tanto do ponto de vista fonoaudiológico quanto do ponto de vista de amamentação. Então, os problemas continuaram, né? As dificuldades de amamentação continuaram, não deixaram de aparecer, né? Os bebês continuaram nascendo, as mães continuaram lactando e a gente precisa, né, continuar trabalhando. Então, como é que a gente pode fazer isso online? E aí, gente, o que aconteceu? Quando veio esse formato online, foi um desafio, mas que trouxe muito benefício, né? E que ainda hoje, né, com a gente sabendo que tem algumas medidas que a gente pode fazer para manter o atendimento presencial, mas o online ele veio com muita força e se mostrou muito efetivo em muitas situações. Eu vou mostrar para você, né? Então ele veio realmente para romper paradigmas, romper barreiras, mostrar que o atendimento fonoaudiológico ele é possível sim no online, mostrar que a consultoria de amamentação ela pode ser efetiva sim online, tá? Então, se você já tinha dúvida se era possível fazer isso, né? Atendimento de fono de amamentação ainda online, completamente possível, tá? Mas é importante a gente lembrar que o online não é o presencial e a gente não tem que esperar que ele seja, certo? Então, não dá para você ficar aí sentado esperando que vai ser igualzinho, como se você estivesse lá com a mãe, você vai começar a fazer atendimento online, vai parecer que você tá ali do ladinho dela e que as coisas vão fluir. Não é assim, não. Muito pelo contrário, né? Quando a gente vem online, é uma barreira muito grande, porque a gente perde pista visual daquilo que a mãe tá sentindo, ou qual é a linguagem dela do corporal, né? Porque a nossa linguagem corporal fala muito sobre nós. E a gente perde muita pista, né, visual, a gente perde até a pista auditiva também, né, o entorno, o ambiente. Quando a gente chega na casa de um paciente, a gente já sente ali como é que tá o clima. No online, isso não é tão possível assim, né, por mais que a gente tenha uma anamnese aí muito bem estruturada, e claro, a anamnese é uma das ferramentas que vai te ajudar demais nessa coisa do online, porque você vai, se você fizer uma investigação muito bem feita, você vai conseguir abarcar todos aí, pelo menos a maioria dos fatores que você precisa saber relacionado à amamentação ou atendimento fonoaudiológico, tá? Mas claro, gente, nunca vai ser, uma coisa nunca vai ser igual a outra. E a gente não tem que esperar que seja. O online, ele existe e é um formato de atendimento, ponto. Né? É uma coisa diferente do atendimento presencial. Por isso que a gente não pode também comparar, porque são coisas diferentes, né? E até eu digo que o online, ele é muito bom para algumas coisas e para outras nem tanto, tá? E a gente vai falar sobre isso, né? Quando é que o online ele se mostra muito efetivo e quando é que o online pode não se mostrar tão efetivo assim. Mas é importante que você saiba que sim, é completamente possível, né? É algo que veio realmente até para facilitar a vida de muito fonoaudiólogo, né? Que precisava se deslocar muitas vezes ao longo do dia. E aí, com o atendimento online, isso reduziu, assim, bastante, né? Então, isso foi um facilitador para os fonos. E para as famílias também que tinham, assim, receio por conta desse momento, né? Mundial que a gente está vivendo, de receber pessoas em casa, preferiam ficar, não
não queriam estar se expondo, né, saindo com seus bebês, muitas mães. Então, o online veio também para ajudar isso, né? Eu tive quantos pacientes, meu Deus, eu tive, ainda tenho até hoje, que são no online, né, e que preferem esse modelo pela praticidade e também pelas questões todas aí relacionadas a esse momento de pandemia que a gente vive, né? Então, acho que o primeiro desafio, assim, quando a gente pensa no online é como é que eu vou atender sem tocar no paciente, né? Logo o fono que trabalha tanto com terapia, né, manual. Como é que a gente vai atender? Como é que a gente vai fazer terapia fonoaudiológica assim? E se a gente for pensar, né, o fono ele tem existem muitos procedimentos que o fonoaudiólogo ele faz ao longo de uma terapia fonoaudiológica, né? Não é só ir ali e colocar a mão no paciente. Tem muita coisa aí envolvida. E uns procedimentos eles permaneceram e outros não. E uma das coisas realmente que a gente perde é essa coisa do tato, né? A gente não tem como sentir como tá um músculo, a gente não tem como sentir, tocar ali na pele do paciente, fazer manobra manual, não dá, né? E como é então que a gente faz isso? E aí vem o que muitas famílias acham, erroneamente, de que é o familiar que vai se tornar o profissional. O atendimento online é a família que vai fazer a terapia do paciente. Isso é muito ruim, porque a família não tem expertise. E não é isso, né? Não é isso. De maneira nenhuma não é a família que vai fazer, né? Muito pelo contrário, se tiver coisas que precisam ser feitas, né, manualmente pelo fonoaudiólogo, é muito interessante que esse momento seja feito pelo fonoaudiólogo, tá? Presencialmente. Ou pelo menos que passe para um outro profissional que possa fazer isso de uma outra maneira, mas assim, não existe isso da família fazer o papel do fonoaudiólogo, e isso às vezes vem na cabeça do fonoaudiólogo, é agora a família que vai fazer a terapia fonoaudiológica, e não, né, não é a família que vai fazer, é o fonoaudiólogo, você que vai estar ali dominando e comandando toda a sessão terapêutica, tá? E aí sim, gente, será que é possível atender sem tocar no paciente? E aí eu vou trazer algumas situações para vocês, né? Será que todo momento de consultoria você precisa tocar no paciente? E aí a gente já vai desconstruindo uma cultura muito grande de que tem do fonoaudiólogo chegar, pegar o bebê, colocar no colo e começar a fazer a terapia, tá? Eu sempre falo isso para minhas alunas, que eu sempre prefiro que o atendimento seja feito com o bebê no colo da mãe e a gente vai fazer terapia manual se for necessário, tá? Então, quando a gente fala de estabelecimento de amamentação, dar essa confiança, dar essa autonomia para essa mulher ser protagonista desse processo, né? Ela mesmo colocar o bebê, ela mesmo posicionar, ela mesmo posturar. Porque o que acontece? Quando a gente sai do setting terapêutico, né, do momento da terapia, é a mãe e o bebê que vão estar ali se virando, né, nos 30 para conseguir fazer a amamentação dar certo. Se essa mãe não tem autonomia sobre esse processo, se é só o fono que sabe fazer, se é só o fono que sabe colocar, essa mulher não tem essa autonomia e não vai conseguir, isso não vai se estabelecer quando você não estiver ali, né? E a gente não tem como ficar 24 horas com o paciente. Então, fornecer autonomia para a mãe, né, para a família, sobre os processos, sobre o cuidado, sobre como colocar, como fazer, é muito interessante e isso é benéfico, totalmente benéfico para a terapia, né? Quanto mais cedo essa família desenvolve essa autonomia, melhor para o resultado, tá? Então, muita gente pensa, né? Será que é possível fazer um atendimento que tenha resultado sem nunca ter tocado no paciente? Com certeza. Com certeza, isso é possível. Tudo vai depender do qual é o seu objetivo terapêutico, né? O que é que você planeja com esse paciente, qual é o tipo de demanda, tá? Carol, é possível trabalhar as disfunções orais sem você tocar no paciente? Olha, depende da disfunção, depende de como aquele paciente se apresenta. Eu não tenho como te dizer se sim ou se não. Eu posso fazer uma avaliação. E se eu perceber que esse paciente precisa realmente de um atendimento presencial, eu vou conversar com essa família. Eu vou falar, não tenho condição de continuar assim. A gente pode fazer um momento presencial ou alguns momentos presenciais, mas no online não dá para continuar porque isso precisa ser presencial. Então, a gente ter esse olhar vai facilitar muito os processos no atendimento no online, tá? Mas é completamente possível, né? E aí eu tenho alguns testemunhos de pacientes, né? E tem 3 que me chamam muito a atenção, porque esses 3, eu não cheguei nem a fazer uma chamada de vídeo com essa família, com essas famílias, tá? A gente foi trocando,
né, trocando muito pelo WhatsApp. E foram 3 pacientes meus, assim, e um desses pacientes, o atendimento foi feito pelo direct do Instagram, né, não foi nem pelo WhatsApp, pra vocês não acharem aí que... Então, assim, foi completamente possível e as coisas se estabeleceram, né. Tem, inclusive, uma paciente que tá comigo aí sendo acompanhada ao longo de algum tempo, né? Ela já tá terminando o primeiro aninho de vida dela. E desde ali do estabelecimento da amamentação é que eu acompanho online, ela com a mamãe, né? E, assim, trocando figurinha, né? Envia vídeo e não sei o quê. E eu orientando sobre como se faz, né? Claro que da maneira mais clara possível para que essa mãe entenda, né? Então eu dava exemplos, eu fazia, né, no meu modelo. Ter modelos para atendimento online é um super recurso, né, que você pode utilizar, porque você faz o seu modelo e a mãe tenta reproduzir com o bebê. Isso é muito interessante. Se você tiver também, né, algum vídeo de você com um bebê fazendo isso, melhor ainda. Então, isso conta muito positivamente. E, enfim, essa mãe, né, conseguiu estabelecer a amamentação. Na introdução alimentar, ela voltou para mim, porque estava tendo dificuldade, e a gente traçou estratégias, e ela conseguiu também fazer a introdução alimentar efetiva, e o bebê continua aí, né, comendo tudo direitinho, em aleitamento materno, né, e terminando o primeiro aninho de vida. Tem um outro caso de um bebê também, ali a mãe tava com muito medo de se expor no início, né, de tudo isso que a gente tá vivendo, então, ela me buscou e a gente foi trocando também lá pelo WhatsApp. E aí ela me mandava uns vídeos e tudo mais, a gente fez uma ligação por telefone. E ela me contou o que estava acontecendo e a gente foi traçando estratégia junta e a gente conseguiu estabelecer o aleitamento materno. Teve dificuldade de novo na introdução alimentar e a gente novamente conseguiu estabelecer a introdução alimentar dessa criança. Um outro caso é uma mãe que me buscou, né, do Instagram, no direct do Instagram, me buscou assim, né, falando que precisava, e aí eu comecei a orientar ela sobre várias coisas. E o que a gente teve no final? Uma mãe com a amamentação efetiva e me agradecendo muito por isso, né? Acho que tem até nos meus destaques lá do Instagram, tem ela falando sobre a importância que eu tive no momento muito difícil do estabelecimento da amamentação dela com o bebê dela. E isso pra mim é inacreditável, assim, é incrível, porque, não é que é inacreditável, mas é incrível, porque há uns 2 anos atrás, isso seria... assim, na minha cabeça seria, nossa, isso é impossível, né? Não dá pra gente fazer. E super dá pra gente fazer, sim. Às vezes a gente subestima muito as tecnologias que a gente tem ao nosso alcance, né? E subestima muito o conhecimento que a gente tem e a autonomia das mães. Então, se tem uma palavra aí que pode resumir muito o que é o atendimento online, é autonomia da família frente ao processo, o tratamento do paciente ou do binômio, né? Dar autonomia, entender aqueles dois como protagonistas do processo, gente, faz toda a diferença no final, porque realmente é aí que você vai conseguir obter resultados, tá? Então, assim, não necessariamente você vai precisar tocar o paciente para você ter resultados com esse paciente, certo? Tudo vai de como você encaminha a sua terapia, né? Qual é a sua relação com essa família, construir uma relação também de muito respeito, de muita segurança, confiabilidade para essa família, né? Porque você tá distante, você não tá ali do lado, mas você se mostrar disponível, né? Porque se você não tá ali presencialmente, você precisa estar disponível em algum lugar, né? Então, o online também, aí vem as facilidades, né? De um aplicativo de conversa para que a mãe possa te perguntar e você acertar, combinar horários. Isso é fundamental para que a terapia realmente se estabeleça e você consiga, de uma certa forma, manter um contato um pouco mais próximo dessa família, certo? E aí existem as modalidades, né, que são as modalidades que mais deram certo aí no ponto de vista online de consultoria de amamentação. Então, a primeira coisa que deu muito certo foi a consultoria do pré-natal,
né? Aquela consultoria que você faz com a família, muitas vezes com o pai, com a mãe, para poder eles se prepararem para o momento do nascimento do bebê. E isso aí mostrou o quanto que é importante a gente fazer um trabalho preventivo com as famílias, né? Prevenção, promoção de amamentação, para que na hora que o bebê nasce, as famílias já saibam o que fazer, já saibam o que esperar. No plano de parto, já tem amamentação na primeira hora de vida, né? Então, a consultoria pré-natal veio muito forte aí com as tecnologias, né? As famílias, não, eu tô em casa, então eu quero me preparar para a chegada do meu bebê, né? Não tinha tanta correria assim do dia a dia e começaram a buscar assim a consultoria pré-natal. E isso se mostrou muito efetivo, porque sim, você consegue fazer isso à distância, né? Você consegue mostrar como se faz, discutir, né? O pai, a mãe conseguem colocar o ponto de vista deles, então é muito interessante, né? E aí, em contrapartida, a gente teve uma outra modalidade de consultoria que nem sempre se mostrou efetiva. Então, quando a consultoria pré-natal estava se mostrando maravilhosa, assim, do ponto de vista online, a consultoria de emergência, né, que é aquela consultoria que o bebê nasceu, a mãe tá colocando para amamentar e ali tá com as dificuldades aparecendo, né, engurgitamento mamário, fissura mamária, dor para amamentar. Então, essa consultoria que é mais emergencial, nem sempre dava certo no online. Por quê? Porque muitas vezes você ia precisar lançar mão de alguns aparelhos, né, que a gente só consegue no presencial, até o apoio emocional nessa parte do online para uma mãe que está passando por tanta coisa, não tem rede de apoio, enfim, é um pouco mais complicado no online. Então, isso mostrou que se assim não está dando certo, não é só porque é online, tá? Mas porque o preventivo, a promoção de amamentação faz toda a diferença. Porque se a gente promove no online, né, ainda que seja no online, a mãe chega lá com muito mais facilidade, né? E aí, quando ela chega que vai amamentar, nem sempre ela vai ter dificuldade para amamentar. E isso se mostra muito efetivo. Mas o que acontece? Se ela não passou por essa parte de consultoria no pré-natal, na hora que ela vai amamentar, aí vem as dificuldades e aí o online não dá mais conta, né? E aí vai ter que lançar a mão do atendimento presencial, né? Se expor um pouquinho a criança. E infelizmente é isso que acontece. Então, essa coisa da importância da consultoria, né, do pré-natal e de isso ter sido facilitado por meio do atendimento online, isso aí não tem preço, né? Não tem preço realmente. E aí veio sim um desafio aí na avaliação fonoaudiológica de amamentação. Por quê? Será que eu consigo avaliar um bebê à distância? Né? Como é que eu vou avaliar a sucção à distância? Né? Força de sucção. Eu estou desconfiando de uma disfunção oral. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou conseguir avaliar isso? E realmente, gente, é desafiador. E muitas vezes você não vai conseguir mesmo, não vai ter como, você não vai ter como tocar, fazer todos os reflexos, né? Muitas vezes você pode utilizar ali os pais para entender se está tudo presente, mas você não vai sentir se tem pressão intraoral, você não vai sentir várias coisas que só o profissional sabe. Então, do ponto de vista de avaliação fonoaudiológica, nem sempre isso é possível. Talvez a continuidade seja possível no online, mas a avaliação nem sempre é possível. É um ponto a ser colocado. Às vezes é possível, sim, porque às vezes vai ser manejo de amamentação, né? Muitas vezes chega um bebê procurando uma avaliação fonoaudiológica e na verdade precisava de manejo de amamentação, posicionamento, pega correta, isso a gente consegue fazer, né, na distância. Mas realmente a avaliação efetiva de busca dos reflexos, né? Claro que a gente vai avaliar, mas não vai ser nunca a mesma coisa de que você tá ali presencialmente para poder você sentir ali as questões do bebê. E aí, nesse caso, né, o que a gente faz? Passa tudo para presencial, passa tudo para online, né? E existe um modelo híbrido de atendimento. Então, o que muitas vezes é combinado com a família é assim, ó, vamos fazer um momento no presencial para fazer essa avaliação, entender o que ele precisa, né? Vai precisar de terapia fonoaudiológica? Não, a gente consegue fazer com outros tipos de manejos. Então, a gente faz um modelo híbrido, né? Faz uma presencial, continua no online. Se no online não tá conseguindo fazer, a gente volta para o presencial. Mas aí o online veio para poder facilitar para essa família também.
a não se expor muito. A mesma coisa para facilitar para o fonoaudiólogo também, a não precisar estar se deslocando muito, né? E vou contar para vocês, muitas vezes deu muito certo isso, né? Fazia presencial, seguia no online, né? E quantos atendimentos também de emergência eu já fiz só no online, né? Só ali basicamente de consultoria de amamentação, né? Orientações fonoaudiológicas e encaminhar quando era necessário. Já fiz inclusive atendimento à distância. Então, atendimento à distância, assim, distância da minha cidade, tá? Então, assim, uma outra coisa que possibilitou é você atender pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Então, a pessoa estava em outro estado e eu atendendo online, né? Essa pessoa, um estado distante, eu ali atendendo, fazendo consultoria de emergência, né? Essa consultoria que é realmente para poder superar a dificuldade de amamentação. E deu super certo, e a mãe conseguiu amamentar efetivamente, exclusivamente, tá? Então, é possível, mas a gente precisa entender, né, os limites da terapia e tudo mais. Lembro que nesse caso eu quase que encaminhava para um outro fonoaudiólogo presencialmente para fazer isso, mas nem precisou. Então, gente, é muito interessante a gente entender a importância, né, e esse valor que tem o atendimento presencial, tá? Uma outra coisa que se destacou aí nesse momento de atendimento de amamentação online foi a consultoria de retorno ao trabalho, que é um tipo de consultoria que às vezes eu já fazia online antes disso, né? E aí, ela veio com tudo, tá? Então, consultoria de retorno ao trabalho nem sempre precisa ser presencial. Muitas vezes vai dar tranquilo para se fazer online, né? E mostrar pote, mostrar como armazena, né? Até explicar a questão da ordenha, a gente consegue fazer no online, explicar, fazer o acompanhamento dessa mãe, os protocolos de ordenha que ela está seguindo, né? A rotina de ordenhas, a gente consegue fazer acompanhando à distância. Claro, gente, lembrando sempre, nada vai substituir o apoio que você pode dar a essa família frente a frente, né? O calor humano, uma tela não substitui. Então, é lógico que a gente fala sobre as potencialidades do atendimento de amamentação online, mas o calor de estar perto, né? A mãe ter você como uma rede de apoio que ela não tem em outro lugar, isso é fundamental para que ela dê continuidade ao atendimento dela. Então, quando a gente faz uma anamnese aprofundada e entende, né, por exemplo, como é a rede de apoio dessa família, isso pode levar a gente a tomar uma decisão, se vai continuar no online ou se vai fazer isso presencial. Porque imagina você, uma mãe que não tem uma rede de apoio segura, né, efetiva, ali que tá realmente apoiando ela, e ela tem desejo de amamentar. E aí procurou você para fazer o atendimento. E você sente que ela vai ficar mais segura se você estiver mais próxima dela, não tenha dúvidas, não hesite em fazer o atendimento presencial. Porque nesses casos, a gente vai conseguir muito mais resultados positivos se a gente puder, né, dar esse ombro, dar essa mão, esse toque físico, né, presente, do que se a gente simplesmente falar, não, eu consigo fazer online, dá para fazer online tranquilo, vamos lá. Né? Então, a gente também tem que ter muito consciência disso. Eu sei que o atendimento online, ele facilita, mas, em alguns casos, é importante, né? Nada vai substituir o calor humano. Então, como eu estava falando de consultoria de retorno ao trabalho, isso deu muito certo para fazer no online, né? Você falava sobre tudo com a mãe, fazia todo o protocolo certinho e dá muito certo. Então, se você tá pensando em atender consultoria de retorno ao trabalho, tá aí se enchendo de pote para ir atender na casa da mulher, você pode utilizar o online a seu favor, né? Não precisa você se deslocar, não precisa a mulher também, né, se preparar para receber ninguém. Basta que vocês liguem uma câmera e comecem uma conversa muito franca sobre como é esse processo de retorno ao trabalho, tá? E uma outra coisa também que se destacou nesse tempo é a consultoria de desmame. Então, a consultoria do desmame gentil, né, em que as consultoras auxiliam as famílias a como prosseguir com isso, dá super para fazer no online, dá super para fazer via mensagens, né? E claro, gente, uma chamada de vídeo, né? Você olhar olho no olho da pessoa, né? Dá muito mais segurança. Então, sempre que possível, pensem em fazer nesse formato de teleatendimento, videochamadas, tá? Para que as pessoas vejam o seu rosto, né? Para que as pessoas olhem nos seus olhos, entre aspas, né? Mas vejam as suas expressões faciais, porque isso conta muito positivo para você, né? E isso também traz segurança para quem está sendo atendido. Imagine você se fosse atendido por um profissional que simplesmente nunca apareceu, você não conhece o rosto dele, então
ele te fala algumas coisas, mas você não conhece a voz. É muito mais difícil, né? Isso fica muito mais engessado. Então, quanto mais a gente puder trazer a tecnologia a nosso favor, né? E fazer com que isso trabalhe a nosso favor, no sentido de a gente usar as tecnologias que a gente tem disponível para dar um melhor atendimento para essa família, isso é muito benéfico, né? Então, a gente já usa isso no presencial, né? A gente usa aí os aparelhos, os lasers, né? As bandagens, tudo que é tecnologia leve ou tecnologia mais dura, tecnologia mais avançada, a gente usa no presencial. Por que não também usar isso à distância, né? Tudo que a gente pode ao nosso favor. Então, não hesite de ter uma boa internet, né? De ter uma boa câmera para que você possa aparecer, as pessoas te veem de fato, né? Não veem só um borrão, tá? Isso tudo é bastante positivo e passa um pouco mais de segurança para essa família. Ter um microfone que as pessoas te escutem bem, né? Escutem aquilo que você diz. Imagina você tá falando um monte de coisa e a mãe tá fazendo esforço ainda para te entender. Isso não vai ser legal, né? Então, esse é um tipo de investimento que se faz, mas que você tem, é algo que você colhe frutos muito maiores, né? Você faz um investimento pontual e tem que olhar isso como investimento, e você pode atender várias famílias, né? Com esse investimento, dando um atendimento de qualidade, né? Fornecendo um acompanhamento também de qualidade. Sempre importante lembrar, gente, que a consultoria de amamentação, ela é um acompanhamento, né? Não existe a consultoria sem um acompanhamento mínimo que ele seja. Então, no online, principalmente, se você tem um acompanhamento com a família no presencial de X dias, é importante que no online você pondere a necessidade de talvez aumentar um pouco esse tempo, né? Porque, como eu disse, nem sempre tudo que você falar vai pegar no primeiro momento, né? Às vezes sim, mas muitos casos não. Perde muita pista visual, perde muito da linguagem corporal, você também perde enquanto profissional, ali no momento da investigação, da anamnese, você perde muita coisa. Então é importante você entender isso, né? De dar um tempo maior para que as famílias consigam estabelecer a amamentação, que consigam aí superar as dificuldades, e com isso você vai ter bons resultados. Não adianta nada você partir para o atendimento online e não ter resultados, né? Isso não vai ser positivo para você, pelo contrário, né? Isso não vai te posicionar como uma referência, mas as famílias não vão falar bem de você. Por outro lado, se você atende online e consegue resultados, as famílias vão te indicar para muita gente, porque vai falar assim: olha, eu atendi ela na videochamada, e por vídeo mesmo, né? Eu tenho até um vídeo de uma mãe falando isso. Por vídeo mesmo, a gente conseguiu fazer e foi tudo certo. No online, ela conseguiu me ajudar e eu consegui amamentar o meu bebê. Então, isso é muito positivo, né? Se por vídeo faz isso, é que as pessoas pensam assim: se por vídeo faz isso, imagina no presencial. Então, isso já soa positivo, né? Agora, imagina se uma família fala assim: olha, a gente atendeu por vídeo, ela atende por vídeo, ela não atende no presencial, ela atende só online, e não gostei muito não consegui, né, amamentar, e não gostei, eu acho que precisava do presencial, acho que faltou ela falar isso, enfim, né? Então, são depoimentos diferentes e que você tem que estar preparada para isso. Então, forneça o seu melhor. Em tudo que você fizer, forneça o seu melhor, né? Dê o seu melhor tempo, dê os seus melhores aparelhos, né? Use a melhor internet que você puder, né? A melhor câmera que você puder. Às vezes vai ser só o seu celular, mas isso já vai... você já vai conseguir dar um atendimento de muita qualidade se você souber o que você vai estar fazendo, né? Se você souber como acompanhar, se você souber do que você está falando. Então, nenhuma modalidade de atendimento vai substituir o estudo aprofundado sobre o tema de amamentação, tá? Seja você fono ou seja você outro tipo de profissional, você vai precisar estudar e se aprofundar sobre a amamentação sempre, né? Não importa, a gente tem sempre que estar se aprofundando. Tá bom? Então eram essas as questões que eu queria trazer para vocês hoje, né? Então a gente teve aqui como pontos muito positivos, né? A consultoria pré-natal de retorno ao trabalho de desmame deram muito certo no online. A consultoria de emergência, em alguns casos, não, né? E a avaliação fonoaudiológica oral também não, né? Então a gente precisa ainda se adaptar, talvez fazer um modelo híbrido, mas que é possível, é super possível.
e dá certo sim. Se você tem dificuldade nessa área de realizar atendimentos online, você pode falar comigo, né? Me chama lá no direct, me chama, dá aqui um comentário nesse vídeo, né? E aí a gente vai conversando sobre como eu posso te auxiliar, né? E traçar um plano terapêutico juntas aí, para você prestar o melhor do seu atendimento, tá certo? Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Espero que você tenha sucesso nos seus atendimentos online. Espero você, então, na próxima aula do TT. Até mais!